Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o que estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, como eu disse no início da Santa Missa, depois de celebrarmos as festividades do Natal, com as solenidades que compõem este grande tempo litúrgico, a Igreja nos convida a voltar ao ordinário da vida e, consequentemente, no ordinário da vivência da fé. Estamos celebrando hoje o 2º domingo do tempo comum. E o Evangelho que nós acabamos de escutar é um grande tratado teológico de quem é Cristo. Porque, de fato, na época de Jesus havia muitas confusões de quem ele era, e no nosso tempo não é diferente. Se brincar hoje, há mais confusão de quem é Jesus do que na época dele. E no período que João Batista exercia o seu ministério, havia vários movimentos messiânicos, cuja finalidade era esperar o Messias. E assim que João Batista começou a exercer a missão que o próprio Deus tinha confiado a ele, a missão de João Batista era preparar os caminhos do Senhor. Muitos pensavam que João Batista era o Messias e procuravam os seus conselhos, procuravam o seu batismo. Ele que anunciava também a conversão. De repente, João Batista percebeu esta movimentação e ele tinha convicção de quem ele era e qual era a sua missão. João Batista não pregava a conversão e não batizava as pessoas para si, mas ele anunciava o Salvador que viria, o Messias que viria. E o Evangelho de hoje está neste contexto. Então, quem tiver o seu folheto, pode tomar aí. Nós estamos meditando hoje o Evangelho de São João. O ciclo litúrgico da igreja deste ano é o ciclo litúrgico, o ano litúrgico B, onde nós vamos meditar o Evangelho de Marcos.
Então, cada um dos ciclos litúrgicos, a igreja nos proporciona a meditação de um evangelho: Marcos, Mateus e Lucas. E João é permeado durante os 3 anos. Então, hoje nós estamos ouvindo um trecho do evangelho, mesmo que estamos no ano B, do evangelho de João. Então, tome aí o seu folheto, versículo 35 e o versículo 36. Vamos ler juntos? Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Aqui nós já temos a primeira definição que é dada por João de quem é Jesus. Então, aqueles que seguiam João pensando que ele seria o Messias, João já de primeira mão vai apontar para quem? Para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. E qual era a função do Cordeiro dentro da vivência religiosa do povo de Israel, do povo da antiga aliança, do povo do Antigo Testamento? Dentro da prática religiosa do povo judeu, o Cordeiro tinha um papel de fundamental importância dentro da ritualização da prática religiosa. Então, todas as vezes que eles queriam fazer alguma expiação pelos seus pecados, eles tomavam um cordeiro sem defeitos, sacrificava, derramava o seu sangue, e o sangue derramado do cordeiro aspergia o altar e ao mesmo tempo aspergia o povo, porque eles acreditavam que o sangue expiado, o sangue derramado do cordeiro tinha o poder de apagar os seus pecados. Então, aquele sangue que era aspergido no altar e aspergido no povo, purificava o povo de seus pecados. E João, ao dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus, este Cordeiro veio para fazer o que, minha gente? Veio para fazer isso daqui, ó. Esse Cordeiro de Deus veio para derramar o seu sangue, para expiar os nossos pecados. Já não temos mais a necessidade de pegar um animal, uma ovelha, um cordeiro e derramar o sangue dela aqui. Por quê? Porque o sangue de Jesus já foi derramado no alto da cruz, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira todos os nossos pecados. E a partir do momento que nós fazemos a experiência com esse Cordeiro de Deus, Ele é capaz de mudar a nossa vida, Ele é capaz de transformar a nossa história, Ele é capaz de dar um novo sentido para a nossa existência. Eu acredito que muitos de vocês participaram da missa no domingo passado, a celebração da Epifania do Senhor, e ouviram no Evangelho que depois que os reis foram adorar a Jesus, eles voltaram por um outro caminho. E o que isso significa? Que quem se encontra com Jesus muda a sua vida, e ao mudar a sua vida, muda também o seu caminho. Então é importante nós nos atentarmos para este detalhe do Evangelho, porque ele é muito importante. Depois, vamos lá para o versículo 37 e o versículo 38 do Evangelho, aonde paramos. Vamos ler juntos? Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Paremos aqui. Quem disse: Eis o Cordeiro de Deus? Quem falou? João Batista. Mas os 2 que ouviram João Batista seguiram a quem? A Jesus. Isso é para nos ajudar, que cada um de nós, na missão que recebemos da parte de Deus, na vocação que Ele nos chama no cotidiano, não é para atrair as pessoas a nós, não é para trazê-las até os nossos pés, não. O nosso anúncio, o nosso testemunho de fé,
A nossa vida entregue a Deus, sendo cuidada pelo Cordeiro de Deus, é para atrair as pessoas a Jesus. João anunciou: eis o Cordeiro de Deus, e eles seguiram a Jesus. Qual é o desafio do nosso tempo, minha gente? Muitas vezes nós vamos evangelizar as pessoas, nós vamos chamar as pessoas para vir à igreja, não para elas conhecerem a Cristo, mas para elas ficarem debaixo da minha chibata. E é muito bom também para nós que somos padres, quando nós somos transferidos de paróquia, né? Como aconteceu agora recentemente. O Padre Antônio saiu daqui, foi para uma outra paróquia, eu saí da paróquia onde estava e vim para cá, para dizer que a nossa missão também como padre, não é de trazer vocês para nós, não é para pegar um holofote e colocar sobre mim que sou o padre, não, a nossa missão como sacerdote de Cristo, é de trazê-los para Jesus. Então, se eu vou à igreja só por causa do padre A, do padre B, se eu vou à igreja só por causa do fulano e do ciclano, repense a sua fé, porque de fato é uma fé muito imatura. O que nos movimenta a levantar cedo num domingo, que é o dia de repente que eu poderia dormir até mais tarde, o que nos movimenta a sair da nossa casa e vir para a igreja, não deve ser as pessoas, não deve ser somente o padre, mas deve ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o nosso pecado. Então, ao ouvirmos a palavra que nos é orientada neste dia de hoje, devemos seguir a quem? A Jesus. Vira para quem está do seu lado e diga: meu irmão, siga a Jesus. Não tenha medo de seguir a Jesus. É isso mesmo. Nós devemos seguir a Jesus. Vamos lá agora no versículo 38. Versículo 38 do Evangelho. Voltando-se para eles e vendo que os estavam seguindo, Jesus perguntou: o que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vamos compreender qual é o contexto teológico, quais são os ensinamentos que esse trecho da Escritura quer nos dar hoje. Então, quando Jesus percebeu que João o anunciou como o Cordeiro, e que os outros dois estavam seguindo a ele, seguindo a Jesus, ele vira e pergunta: o que estáis procurando? O Evangelho de João, se vocês repararem, hoje esse trecho é tirado do capítulo 1 de João. Tanto o primeiro capítulo do Evangelho de João, como o último capítulo, que é o da ressurreição, ele começa e termina com esta pergunta: o que estáis procurando? No início do Evangelho, a pergunta para os dois discípulos, e no final do Evangelho de João, a pergunta para as mulheres, de maneira muito especial para Madalena, que não reconheceram Jesus ressuscitado, e quando elas foram ao túmulo, e Jesus já não estava lá, a pergunta é feita pela boca do anjo: o que vocês estão procurando? Vocês estão procurando em meio aos mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Por que que o Evangelho de João começa e termina com esta pergunta: o que estáis procurando? Porque essa pergunta, minha gente, fala de nós. Essa pergunta está falando da nossa essência antropológica, daquilo que há de mais profundo e de mais sagrado que late dentro de cada coração. O nosso coração, a nossa alma, é uma alma que busca constantemente.
Por que que hoje esses programas, ou até mesmo estes apps de celular, de encontros e relacionamentos, são os mais acessados? Porque as pessoas têm uma ânsia dentro de si, que as leva a procurar sempre mais. E é necessário nós compreendermos, em primeiro lugar, a ânsia do nosso coração, que é um coração que está sempre à procura, mas ao mesmo tempo devemos compreender qual é a meta desta procura, qual é a meta desta busca. Porque de repente o nosso mundo nos oferece tanta podridão, tanta sujeira, tanta coisa que não presta, e eu, no meu desespero, na turbulência da minha busca, que é como um motor que gira dentro de mim, me leva a buscar tantas coisas que não vão edificar a minha vida, que não vão saciar o meu coração, que não vão me dar a possibilidade de conhecer o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que tira também o meu pecado. O nosso coração anseia pelo Senhor, o nosso coração busca a Ele, e como nos diz Santo Agostinho, o nosso coração só será saciado nele. Então, o que procurais fala da busca do coração humano. Mas é interessante que os discípulos respondem com uma outra pergunta. Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? O Rabi era aquele que instruía as pessoas na vivência da lei e dos profetas. Nós estamos falando aqui no contexto judaico. O Rabi era aquela pessoa responsável por instruir alguém na fé da antiga aliança. E é interessante que a primeira forma que os discípulos que ouviram João Batista e tomaram a decisão de seguir a Cristo, o reconhecem como mestre. Qual é a missão do mestre? Ensinar. Tem algum professor aqui na igreja, ou professora? Levante a mão. Não? O professor, a professora, antigamente era chamada de quê? De mestre. Porque qual é a missão do professor, da professora? Instruir os alunos no conhecimento, ajudá-los a desbravar este caminho. E na vivência da fé não era diferente. Quem instruía a pessoa na vivência da fé era chamada de Rabi. E Jesus recebe este segundo título, depois de ser chamado de Cordeiro de Deus, ele é chamado de Rabi, de mestre. Então, se ele é mestre, qual é a decisão de quem se torna seu discípulo? Se deixar levar pelo mestre, aprender o que o mestre ensina, seguir os ensinamentos do mestre. E é isso que Jesus está querendo nos ensinar. Nós não podemos ouvir a voz dele que nos chama e começarmos um caminho do discipulado ouvindo somente a voz do mundo, ouvindo somente o barulho que nos cerca de manhã, de tarde e de noite. Então ontem vim para a casa paroquial e na esquina de baixo tem um bar. E aí já era assim umas 11 horas e a Maiara e Maraísa estava cantando, minha gente, na maior altura, né? Aí eu mandei um WhatsApp para o Padre Antônio, falei: Padre Antônio, esse bar aqui funciona até muito tarde? Ih, Padre Max, no domingo passado terminou, era 7h30 da manhã, a Maiara e Maraísa. Eu falei: sangue de Jesus tem poder, né?
Ou seja, o nosso mundo é tão barulhento que nós precisamos de barulho de manhã, de tarde e de noite e até na hora que está dormindo, porque pode ser que tem muitos que dormem com o foninho de ouvido. Agora, nós vamos voltar lá na primeira leitura, vocação de Samuel, para entendermos como este caminho de discipulado, de caminharmos com o Senhor, de permitir com que Ele seja o nosso mestre, poderá nos ensinar. Primeira leitura de hoje nos fala da vocação do chamado Samuel. Samuel era jovenzinho, foi concebido pela ação de Deus, porque a sua mãe, como Isabel, a mãe de João Batista, era estéril. E na época aqui de Samuel, a mulher que não tinha o filho primogênito masculino era desconsiderada, era rejeitada pelo povo judeu, porque não teria posteridade, não teve filho, e mais do que isso, não teria a sua memória lembrada para sempre. Isso era muito importante para o povo judeu. E aí a mãe de Samuel foi lá no templo e pediu ao Senhor a graça, e pela ação de Deus, ela concebeu Samuel, e Samuel se tornou um consagrado de Deus. Por isso que no início da primeira leitura, se vocês tomarem lá o versículo 3, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Ou seja, Samuel foi consagrado pela sua mãe a Deus, e a sua vida se tornou uma vida no templo, uma vida de dedicação a Deus. E Deus chama Samuel 3 vezes. Samuel não entende, achava que era Eli. Eli era rabi, era mestre. E como Samuel era muito novinho, quem ensinava Samuel as coisas do judaísmo, da lei, da escritura? Era Eli. Por isso que as 2 vezes que ele acorda, ele procura quem? Eli, achando que era Eli que estava chamando, porque ele estava na escola de Eli. Eli era o seu mestre, Eli o instruía na fé. E é interessante também percebermos qual foi o horário que Deus fala com Samuel. Samuel estava dormindo. Logo compreendemos que Deus falou com Samuel qual o horário do dia, de manhã, de tarde ou de noite? De noite. Pode ser que de vez em quando a gente tenha, um tempinho sobrando para dormir durante o dia, mas de maneira ordinária, qual é o horário do dia que a gente dorme? À noite. A noite nos coloca numa situação de solidão existencial, principalmente quando a gente deita, não é? Se você não está muito cansado, você não consegue deitar e já dormir automaticamente. Tem aqueles minutinhos que a minha avó me ensinava, que são os minutos de reflexão, que a gente pensa na vida, que a gente sofre com os problemas, que a gente pensa o que é que tem que fazer amanhã, não é assim? Então Deus fala com Samuel à noite, porque a noite é o lugar da intimidade, a noite é o lugar da interioridade, a noite é o lugar que Deus tem para falar conosco, porque durante o dia Ele não tem tempo, não porque Ele faz muitas coisas, o Senhor, Ele não tem tempo porque a gente não permite a Ele que fale conosco. Nós não damos tempo ao Senhor para que Ele fale conosco. Então Ele pensa, a única hora que eu tenho para falar com essas criaturas é a hora que eles não vão fazer absolutamente nada, que eles vão dormir. E foi por isso que Deus falou com Samuel à noite. E é interessante, Ele sempre chama pelo nome: Samuel, Samuel.
O nosso chamado não é de massa, não é de multidão. O nosso chamado é pessoal. Deus te ama na sua pessoalidade, na sua interioridade, na sua totalidade, naquilo que você é, na plenitude. O que procuras? O que procuras? Samuel não compreendeu as 2 vezes que Deus chamou. Mas a terceira vez teve algo diferente. Então agora, na primeira leitura, no versículo 8 e 9. Vamos ler o 8, 9 e o 10. Acharam aí no folheto? Vamos ler juntos? O Senhor chamou pela terceira vez Samuel. Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamastes, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor e que estava chamando o menino. Força! Então disse a Samuel: Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderá: Senhor, fala que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Fala que teu servo escuta. Essa última frase mais forte. Fala que teu servo escuta. A fé entra por onde, minha gente? Pelos ouvidos. Olha como se deu o processo da vocação, do chamado de Samuel. Deus chama à noite, o lugar da interioridade, da comunhão com Deus. Deus chama pelo nome, Samuel. Ele quer nos chamar por inteiro. Ele não quer pedaços de gente. Ele não quer um cristão de açougue, que cada parte está esquartejada lá, sendo vendida e oferecida. Não. Ele quer a pessoa na totalidade. Depois, terceiro elemento, a incompreensão do chamado. Samuel não entendeu que era Deus que o chamava. Depois, quarto elemento, Eli, que ajuda Samuel a discernir o chamado. Olha, menino, não sou eu que estou te chamando, é o Senhor. Então, quando Ele te chamar, faça isso. E por fim, a resposta de Samuel, que diz: fala que o teu servo escuta. Pode ser que muitos de vocês que estão aqui hoje, ou de repente poderia até me arriscar a dizer que todos nós, inclusive eu, se estamos aqui hoje, devemos ser agradecidos por alguma pessoa que nos apontou o Cordeiro de Deus, que fez conosco como Eli fez com Samuel. De repente foi a sua avó, o seu pai, a sua mãe, o catequista, um padre que você conheceu, uma religiosa, um casal de amigos, que te disse: olha, Ele é o Cordeiro de Deus, o caminho é por aqui. Se Ele te chamar, escute, ouça a sua voz e diga o seu sim, porque vai ser o melhor para a sua vida. João Batista apontou para Jesus. Ele não apontou para si, ele falou: ouça a voz de Deus e diga sim àquilo que Ele está te pedindo. E a resposta de Samuel é exata: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Lá na outra paróquia onde eu morava, não sei se aqui no Canedo tem, o carro da pamonha, e lá a minha outra paróquia era na divisão de Goianira. Então era o Arthur da pamonha de Goianira. Todo dia ele passava: olha o carro da pamonha do Arthur de Goianira, pamonha de sal, pamonha de doce, pamonha à moda, todas elas com queijo. Todo santo dia passava o carro da pamonha.
Quando o carro da pamonha passa, o carro de som, a gente escuta. Está lá o ruído, né? Como eu estava escutando lá o boteco da vizinha tocando o sertanejão. Bom, o escutar significa, passou pelos meus ouvidos, mas não caiu dentro de mim. Isso é o escutar. Mais do que escutar, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos ouvir. O que é o ouvir? É passar pelos ouvidos, ser refletido pela capacidade da razão que cada um tem, e depois cair onde? No coração, para mudar a nossa vida, para nos ajudar a seguir o caminho de Jesus. Mas qual é o problema do nosso tempo? Nós ouvimos tudo, ouvimos a todos, mas não somos capazes de ouvir a voz de Deus. Porque, como eu dizia no início, o barulho não dá tempo. Eu entro no meu carro, a primeira coisa que eu faço, ligo o rádio. Não é assim? Chego na minha casa, antes até mesmo de tirar a roupa, fazer qualquer coisa, vou já ligar a televisão, ou já ligo o computador. Vou para o trabalho, pegar o ônibus, ou vou fazer uma caminhada, já tenho que pegar o foninho, pôr no celular, aí depois reclama que o ladrão rouba o celular no ponto de ônibus. Se tivesse rezando o terço, o ladrão não iria roubar o seu terço no ponto de ônibus. É ou não é assim, minha gente? Se você tivesse dado aquela oportunidade a Deus, pode ser que seria diferente. Quais são os 2 programas hoje mais acessados? YouTube, Spotify e agora também tem o Netflix. O mundo da distração, o mundo do barulho, o mundo que nos impede de fazer silêncio, o mundo que nos impede de dormir. Quantas pessoas hoje precisam tomar Lexotan, Rivotril de manhã, de tarde, de noite para conseguir dormir 3 horas? Deus chamou Samuel quando ele dormia. O silêncio que nós precisamos, o confronto interior, a solidão que muitas vezes vai latir dentro de nós, mas vamos ouvir a pergunta de Jesus: o que estais procurando? Então é necessário ouvir, mais do que escutar, é necessário ouvir. E quando eles ouviram a voz de Jesus, Jesus fez um convite, lá no Evangelho. Jesus respondeu: vinde ver. E agora eu quero pegar com vocês essas 2 palavras, vinde e ver. Vinde significa o quê? É um verbo de ação, minha gente, é um verbo de movimento, é ir ao encontro de alguém. E para você ir ao encontro de alguém, você tem que sair dos seus comodismos, das suas estruturas que te prendem. Você tem que sair da sua casa. Quando você vai visitar o pai, a mãe, um primo, um amigo, o ide, ou para quem está recebendo, o vir até mim, significa o quê? Movimentação, andar, saída de si. E é esse o primeiro convite de Jesus para aqueles que ouvem o seu chamado: vinde. É preciso vir. Mas hoje nós queremos um Deus de anestésico, nós queremos um Deus que nos atende lá na minha casa, la carte, eu ligo, faço o pedido pelo telefone, ou melhor do que isso, padre, eu mando no WhatsApp e Deus me manda aqui, eu deitada, com as pernas para cima. Queremos um Deus de supermercado que atenda só aquilo que eu estou mandando. Fazemos Deus nosso refém. E o movimento do discipulado, nos diz o Evangelho, é um movimento de saída de si, é um movimento de ir ao encontro de alguém, para fazer o quê? Para ver, porque Jesus sabe da nossa incredulidade. Olha lá com Tomé,
Tomé falou: se eu não ver a marca dos pregos, se eu não colocar o dedo no lado aberto dele, eu não acreditarei. E nós somos assim, incrédulos. Por isso que Jesus faz o convite: vinde ver. Vinde ver. Esse é o convite que Jesus faz para você nesta manhã de hoje, por meio da palavra. Eles foram aonde ele morava. Versículo 39. Foram, pois, ver onde ele morava. E nesse dia permaneceram com ele. Quando a gente fala de morada, a gente fala da nossa casa. Muitos de vocês que estão aqui, de repente vieram de outros estados, de outras cidades, em busca de melhores condições de vida, né? Antes de começar a missa, conversava ali com o seu José, ele me contava que veio lá do Ceará, né? Às vezes com a vida tão sofrida. Quando a gente consegue a nossa casa, qual é o sentimento que a gente tem? De alegria. Ah, agora nunca mais, padre, eu vou mudar do Canedo, porque agora eu tenho minha casa. É ou não é assim? Então a casa é o lugar onde a gente descansa, é o lugar aonde a gente está com quem nós amamos, é um lugar de segurança. Depois de um dia de trabalho, vai dando 5, 6 horas da tarde, o que a gente tem vontade? Ai, estou doidinho para ir embora para casa. Então a casa nos coloca neste ambiente de profunda intimidade conosco. Porque de repente lá no meu trabalho eu tenho que usar o uniforme, na minha casa eu posso pôr uma rasteirinha, eu posso andar descalço, eu posso colocar uma roupinha mais leve, eu estou na minha casa, né? Eu posso fazer a comida que eu gosto de comer, eu posso ali curtir meu jardim, se eu tiver um animal de estimação. Então é o lugar do descanso, da interioridade, da intimidade, é o lugar aonde nós almejamos chegar no final de um dia de trabalho. E foi por isso que Jesus chamou os discípulos para onde? Para a casa dele. Jesus queria que os discípulos tivessem intimidade com ele, conhecesse do prato que ele comia, da cama que ele dormia, de como era a sua vida. Hoje nós já não gostamos mais de receber visitas, porque visita hoje é incômodo, né? Então o nosso muro é bem alto, com 5 metros, serpentina, cerca elétrica, o portão ninguém vê nada de fora e nem de dentro, e quando bate, a mãe fala assim: cala a boca, fica quietinho, porque vai achar que não tem ninguém. Não é assim? Já não quero, ou se chega, fica dando desculpa: nossa, fulano, eu não sabia que você ia vir, olha aqui, tanto que a casa está bagunçada, vai gritando, joga a sandália debaixo da cama, vai lá, fecha a porta da cozinha, põe as vasilhas sujas lá no tanque para ninguém ver, não é? Aquele apurro, meu Deus do céu, eu não quero receber visita na minha casa não, esse povo só vem para me incomodar. Olha o movimento do tempo, da cultura, do mundo que entra dentro de nós. E aí, se a gente já não consegue mais receber uma visita, uma pessoa que você ama, o seu pai, a sua mãe, um padrinho, um compadre, um irmão, um amigo próximo, pode ser que você também já não tenha mais a experiência de receber Jesus na sua casa, e mais do que isso, no seu coração. Jesus chamou os discípulos para que eles fossem até a sua casa, e eles permaneceram com Jesus, e a partir daquele momento, eles se tornaram discípulos. Quem come da bacia de Jesus, minha gente, vira discípulo dele. Antigamente tinha esse costume, não era? A mãe tinha 8, 10 filhos, aí fazia muita comida no fogão a lenha, pegava uma bacia e punha o arroz, o feijão, a farinha, o ovo frito, o quiabo, né, a abóbora madura, e todo mundo comia onde? A meninada, na bacia, ou no prato bem grande. Isso era sinal de quê? De cuidado, de intimidade, de familiaridade. E hoje nós somos convidados a cada Eucaristia, de comer, minha gente, no banquete de Jesus, a Eucaristia, porque Ele quer nos tornar
templos do Espírito Santo. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Vamos pegar lá a segunda leitura? São Paulo vai nos dar um tratado teológico sobre o corpo. E qual a finalidade? Então nós vamos pegar o versículo 19 e o versículo 20. Vamos ler juntos? Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus? E portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Tudo isso que o Evangelho e a primeira leitura nos ensinou hoje é para dizer que nós não somos qualquer coisinha. O mundão está cantando para você, você não vale nada, mas eu gosto de você. Isso é mentira, porque você vale muita coisa, porque nós somos um povo amado, um povo eleito, um povo querido, e está aqui o preço do resgate que o Cordeiro pagou para nos resgatar. Por isso que o cristão não pode levar uma vida qualquer, não. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em ti. Na concepção do Antigo Testamento, o que era o templo? Era o lugar aonde Deus habitava. Samuel estava dormindo no templo, aonde estava a arca de Deus, a arca da aliança. O templo como o lugar da presença de Deus. E Jesus eleva o nosso corpo tão frágil, o nosso corpo mortal, a quê, minha gente? A templo do Espírito Santo. Por isso que São Paulo fala das imoralidades, do adultério, da vulgaridade com o corpo. Porque se você compreende que o seu corpo, que a sua vida foi elevada ao mais alto patamar, significa que você é templo de Deus. Então, minha gente, que esta liturgia de hoje nos ensine o que falou o refrão do salmo de hoje. Eis que eu venho, ó Pai, para fazer com prazer a tua vontade. Não é com a cara amarrada, não é falando mal dos outros, não é criticando as pessoas, mas é fazer com prazer, com alegria, com o coração cheio de Deus, porque de fato Ele é templo. Nós somos templos do Espírito Santo e Deus se faz templo em nós. Então, nesse momento, para nós terminarmos essa reflexão da palavra de Deus, vamos fechar os nossos olhos, vamos rezar. E você vai pedir a graça a Jesus de fazer esta experiência que a palavra nos indicou hoje. O que é que você tanto procura? Apresente para Jesus quais são as suas buscas. E hoje Ele te convida. Vinde ver. Vinde ver. Fala para Jesus que você quer entrar na casa dEle, que você quer participar da intimidade com Ele, que o seu coração só será saciado na presença dEle. Eis que eu venho, ó Pai, para fazer com prazer a tua vontade. Nós queremos, Jesus, na tua presença nessa manhã, nos colocar na tua presença, porque ela nos transforma, porque ela nos levanta,
porque ela muda a nossa vida. E como Samuel foi capaz de ouvir a tua voz, hoje nós queremos te pedir, Jesus, purifica os nossos ouvidos. Põe a mão no seu ouvido e fala para Jesus purificar de tanta coisa ruim que você permitiu entrar dentro do seu ouvido, de tanta música que falava só coisa que não prestava, de tanta coisa que você falou para a vida do outro, mas que entrou em primeiro lugar no seu ouvido, porque a fé entra pelo ouvido. Jesus disse: vinde ver. Quantas coisas você vê na televisão, no seu celular, no seu computador, de coisa que não presta, de imoralidade, de coisa suja. Põe a mão sobre os seus olhos e fala: Jesus, purifica a minha visão, purifica os meus olhos, que tantas vezes tem me impedido de te ver, Jesus. Eu quero tomar posse desse convite e vim de ver, porque eu sei que ele é para mim, Jesus. Faz uma obra nova no meu coração pelo poder dessa palavra, porque Tu és o nosso mestre, Tu és o nosso rabi, Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito,